Química geral, distribuição eletrônica. Vamos à aula. Os átomos até hoje conhecidos têm os elétrons distribuídos na eletrosfera, como nós já vimos a partir do modelo de Rutherford, e no modelo de Bohr, a diferenciação é que nós temos camadas diferentes. Então, normalmente, nós temos aí 7 camadas fundamentais. Essas 7 camadas recebem a numeração de 1 a 7 ou as letras K, L, M, N, O, P e Q. Foi descoberto que cada camada tem uma quantidade máxima de elétrons. Primeira camada cabem até 2, segunda camada até 8, terceira até 18, quarta até 32, quinta até 32, sexta até 18 e sétima até 8. Por que eu estou falando até? Porque dependendo do elemento, você vai ter preenchimento parcial. O hidrogênio, por exemplo, ele tem apenas um elétron. Então não tem como ele ter 2 elétrons na primeira camada, se ele só tem um. Então a primeira camada dele apresenta apenas um elétron. Existe uma regra experimental que foi verificada que o átomo vai possuir no máximo 8 elétrons na última camada. A camada mais externa, que é chamada de camada de valência. Então, a camada de valência ela é a última camada do elemento. Então ela vai variar. Por que vai variar? Tem 7 camadas. A camada de valência é sempre a sétima, sempre a camada Q? Não. O hidrogênio, por exemplo, eu falei dele agora há pouco, ele tem apenas um elétron. Ele tem apenas a primeira camada. Então a primeira camada para o hidrogênio também é a última. Então, a camada de valência dele é a primeira. Depois da proposição das camadas, foi descoberto, foi determinado que mesmo na camada existem sub-regiões com energias diferentes. Esses locais, esses lugares com energias diferenciadas dentro do mesmo nível, dentro da mesma camada, recebeu o nome de subnível de energia. E são 4 subníveis. E eles são representados pelas letras S, P, D e F, sempre minúsculo. Com relação à quantidade de elétrons, nós podemos colocar nas camadas, já vimos que é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. E as camadas têm os subníveis. Então, quantos elétrons cabem em cada subnível? No subnível S nós podemos ter até 2, no P até 6, no D até 10 e no F até 14. Então, na primeira camada cabem 2 elétrons, nós temos subnível S, que cabe 2 elétrons. Na segunda camada cabem 8, então 2 no S com mais 6 do P somam os 8 elétrons. Terceira cabe 18, então 2 do S, 6 do P e 10 do D formam 18. Quarta camada cabem 32, 2 do S, 6 do P, 10 do D, 14 do F. Então notem que as camadas, a ordem de preenchimento, a ordem que os elétrons estão distribuídos, sempre começa do subnível S, depois passa ao subnível P, depois o D e por último o F. Então é do menor para o maior. Da mesma forma como nós formos distribuir os elétrons nas camadas, nós sempre vamos procurar preencher de cima para baixo. Das camadas de número menor, 1, 2, 3, até as camadas de número maior, 4, 5, 6 e 7. Então a ordem de preenchimento sempre é de menor para o maior, das camadas de cima para de baixo, dos subníveis menores, S, até os subníveis maiores, que são o F. O átomo normalmente tem 7 camadas, apresenta 7 camadas, os átomos no estado padrão que nós temos na tabela periódica. Porém, eles podem sim ter transições com mais de 7 camadas. Então, para distribuir esses elétrons ao longo de todas essas camadas, tem 3 regras que vão nos ajudar a fazer essa distribuição. A primeira regra diz que nós temos que respeitar a quantidade máxima de elétrons em cada camada. A primeira é 2, a segunda é 8, a terceira é 18 e assim sucessivamente. Então nós não podemos colocar numa mesma camada mais elétrons do que ela tem capacidade. Na primeira camada eu não posso colocar 3 elétrons. Posso colocar 1 ou 2. A camada pode ficar incompleta, caso eu não tenha elétrons disponíveis para preenchê-la. Porém, você não pode colocar a mais do que a quantidade que ela suporta.
Segunda regra fala que a última camada representada pode ter no máximo 8 elétrons. Então quero chamar a atenção dessa regrinha, que camada de valência é a última camada que você estiver trabalhando, fazendo a distribuição. Então imagina que eu estou distribuindo os elétrons de um elemento qualquer e eu estou trabalhando na camada 3. Então neste momento em que eu estou mexendo na camada 3, colocando os elétrons na camada 3, a camada 3 é a camada de valência. Então eu posso colocar até 8 elétrons nessa camada 3, não podendo colocar mais de 8 quando ela for a última camada. Isso é uma regra que foi determinada experimentalmente, que os elétrons são distribuídos na última camada até o número de 8. A penúltima camada representada pode ter no máximo 18 elétrons. Então, mesmo que a camada caiba, vamos supor que eu estou trabalhando na camada 5. A camada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ela cabe 32. Porém, enquanto eu estiver trabalhando nela, eu posso colocar no máximo 8 elétrons, porque ela está como última que eu estou mexendo, de maior número, 5. E a anterior, apesar de caber 32, enquanto a última camada for a camada 5, ela é penúltima e ela poderá ter apenas 18. Então essas regrinhas elas vão travando a distribuição, de forma que nós vamos preenchendo corretamente a distribuição eletrônica dos elétrons. Vamos aos exemplos. Uma observação que atualmente as órbitas que descrevem o movimento do elétron em volta do núcleo, eles não são mais circulares como foi proposto por Bohr. O Summerfield fez essa descoberta, então foi adaptado o modelo e as órbitas têm forma elíptica. É como descreve o movimento dos planetas em torno do Sol. Então, é algo que é bom chamar a atenção aqui. Um conceito errado é associar o modelo de Rutherford ao modelo de órbita dos planetas, o sistema solar. O sistema solar ele é aplicado ao modelo de Bohr. Por quê? Porque no modelo de Rutherford ele não falou em camadas diferentes. Ele falou que ficam girando em torno do núcleo. Quem coloca diferentes lugares para essa órbita dos elétrons é Bohr. Então o modelo planetário ele pertence ao modelo de Bohr. Então vamos aos exemplos. Eu coloquei aqui em azul o número da camada. Então, numeração de 1 a 7, ou as letras K, L, M, N, O, P e Q. Aqui é a quantidade máxima que pode ter em cada camada, 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Aqui os subníveis de energia, então S, P, D e F. E aqui a quantidade máxima em cada subnível, 2 para o S, 6 para o P, 10 para o D, 14 para o F. Então nós vamos fazer a distribuição eletrônica do elemento sódio. O sódio tem número atômico 11, ele tem 11 prótons. Como não tem nenhum sinal de positivo nem negativo, ele é neutro. Então as quantidades de positivos e negativos são iguais, ele tem 11 elétrons para serem distribuídos. Sempre o preenchimento é de cima para baixo, da camada menor para a camada maior. Então, primeira camada, eu tenho o subnível S, cabem 2 elétrons. Como eu tenho 11 para distribuir, eu coloco os 2 elétrons. Então enchi a primeira camada, passo para a segunda. Camada 2, subnível S, cabem 2 elétrons. Sempre o primeiro subnível a ser representado é o S. Bom, na camada 2, cabem 8 elétrons. Então eu posso colocar mais elétrons aqui. Eu já gastei 2, 4 elétrons. Para 11 ainda faltam 7. Então agora eu vou colocar na mesma camada, subnível P, que cabem até 6 elétrons. Como eu tenho 7, eu posso colocar todos. Já gastei 6, 8, 10 elétrons. Falta 1. Então a camada 2 ela está cheia, não posso colocar mais elétrons, então eu sou obrigado a abrir uma nova camada. Então na camada 3, primeiro subnível sempre é o S, cabem 2, porém eu só tenho 1 elétron sobrando. Eu coloco S1. Quantos elétrons distribuímos? 2, 4, 10, 11, que é o número indicado. Para o sódio, a camada de valência é a terceira camada. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 1 elétron, que está no subnível S.
Segundo exemplo, temos aí o mesmo sódio, só que agora ele não é mais neutro, ele é um íon. Como ele é positivo, ele é um cátion. Positivo significa que perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? Está indicado aqui com o número 1. Eram 11 elétrons quando ele era neutro. Se ele perdeu 1, agora ele tem 10. Então, o número atômico, 11, e elétrons. Se está positivo, perdeu elétron. Era 11, perdeu 1, ficaram 10. Então, vamos distribuir nas camadas e nos subníveis. Primeira camada, subnível S sempre. Então, cabem 2. Como nós temos 10 elétrons, coloco os 2. Primeira camada está completa, passamos à segunda. Segunda camada, primeiro subnível S, cabem 2. Distribuímos 4 elétrons no total, temos mais 6. Então, na camada 2, cabem 8. Já gastei 2, ainda posso colocar mais 6. No subnível P, coloco 6. Então, notem que agora a camada de valência é a segunda. Por quê? Porque este elétron que estava na terceira camada, ele foi perdido. Olha a indicação aqui de que ele é um íon positivo, que perdeu elétrons. Quantos ele perdeu? 1. Justamente esse 3, camada 3, subnível S, um elétron foi perdido. Então aqui, a camada de valência passou a ser a segunda camada do íon sódio. Agora vamos fazer uma distribuição de um elemento um pouquinho maior. Vamos trabalhar com selênio. O número atômico do selênio é 34, então significa que ele tem 34 prótons. Se ele fosse neutro, ele teria também os 34 elétrons. Porém, ele é um íon, ele tem carga. E a carga é negativa, então ele ganhou elétrons. Quantos elétrons ele ganhou? Está indicado aqui, 2 elétrons. Então eram 34, ganhou 2, agora está com 36. Então vamos distribuir os 36 elétrons. Primeira camada, cabem 2 elétrons, é o subnível S, então um S2. Enchemos a primeira camada, passamos a segunda, então segunda camada, primeiro subnível S, então 2 S2. Na segunda camada cabem 8 elétrons, então eu vou passar agora para encher na segunda camada o subnível P, que cabem 6. Já distribuí 10 elétrons dos 36, tem mais 16. Segunda camada está completa, vamos à terceira camada. Então sempre iniciando o subnível S, 3S, 2, coloquei mais 2 elétrons. Próximo é o 3P, cabem 6. Como eu tenho muito elétron sobrando ainda, eu tenho que encher as camadas. Bom, agora acontece um problema. Olha só onde nós estamos. Nós estamos na terceira camada, ela é a camada de valência. Eu já coloquei 8 elétrons, mas a camada 3 cabe 18. Então ainda falta o subnível D. Porém, eu não posso completar o subnível D agora. Lembra das 3 regrinhas? Estão até escrita aqui em cima. A segunda regra ela me fala que na última camada representada eu posso colocar no máximo 8 elétrons. O selênio ele vai ter mais camadas, porém neste momento nós estamos trabalhando na camada 3. Então a camada 3 é a última, a mais externa, a mais longe do núcleo neste momento. Eu já coloquei os 8 elétrons. Então significa que neste momento eu não posso preencher o subnível D. O que eu posso fazer? Eu posso colocar elétrons na camada 1, na 2? Não, elas já estão cheias. Então eu não tenho outra alternativa senão descer. Ou seja, depois do 3P, eu sou obrigado a abrir o 4S. Coloquei 4S2, vamos ver quantos elétrons já gastamos. 6, 8, 10, 20. Gastamos 20 elétrons, ainda temos mais elétrons para distribuir. Então olha o que acontece agora. Quando eu abrir a camada 4, a camada 3 deixou de ser a última, ela não é mais última. Ela não está presa a ter no máximo 8 elétrons. Então a regrinha 2 que me proibia de colocar elétrons no subnível D, agora ela não está ativa, porque agora eu estou trabalhando na camada 4 e a camada 4 é a camada de valência. Porém, a regra 3 diz o seguinte, que a penúltima camada, ou seja, a anterior à última, que é a camada 3, nesse momento, posso ter até 18 elétrons. Cabem 18 elétrons? Cabem. Na camada 3 cabe até 18 elétrons. Então eu posso voltar, por causa dessa terceira regrinha, que agora eu posso pôr até 18, e aí eu vou representar, colocar o terceiro subnível, que é o D. Então, camada 3, subnível D, coloco os 10 elétrons. Já gastei 30 elétrons. Então a camada 1 está completa, a 2 está completa, a 3 está completa. O que eu vou fazer? Continuar a preencher na quarta camada.
Depois do subnível S é o subnível P. Cabem 6 elétrons. Já gastei 30, tenho os 6 elétrons para gastar. Então, para esse exemplo, a camada de valência é a quarta camada. E há uma outra coisa que a gente precisa saber na distribuição eletrônica. Além do conceito de camada de valência, que é a última camada, então nesse caso a quarta camada é a camada de valência, e ele tem 8 elétrons na camada de valência. O último subnível que nós representamos, que no caso foi o 4P, ele é o mais energético. O que significa ser o mais energético? Que ele tem mais energia do que os outros subníveis representados. Ele está a uma maior distância do núcleo. Lembra no modelo de Bohr, quando eu falei para vocês que ao absorver energia, o elétron passa para um nível mais externo? Então, quanto mais energia ele tem, mais longe está do núcleo. Então, o orbital mais energético é o último que nós representamos e é o que tem maior energia. Aqui está o conhecido diagrama de Linus-Pauling. O que é o diagrama de Linus-Pauling? É um diagrama, uma imagem, uma figura que nos mostra como fazer a distribuição eletrônica. Então você tem duas maneiras para fazer a distribuição eletrônica. A primeira, eu mostrei agora, que é utilizando as 3 regrinhas. A primeira, sempre obedecer a quantidade máxima de elétrons em cada camada. 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Segunda regra, a última camada que eu estiver trabalhando, ou seja, a camada de valência, ela pode ter no máximo 8 elétrons. E a penúltima camada pode ter no máximo 18. Para fazer a distribuição eletrônica, com essas 3 regras, é o mesmo procedimento do que utilizando o diagrama de Linus-Pauling. Então as duas levam ao mesmo resultado. É mais uma questão de gosto. Então o que é o diagrama de Linus-Pauling? Então aqui estão as camadas, camadas 1 até 7, os subníveis, começando sempre do S, depois o P, depois o D, depois o F. Então aqui está indicado qual é a sequência que nós vamos fazer a distribuição eletrônica. Então notem, ó, nós vamos colocar todos alinhados, e depois nós vamos fazer uns riscos na diagonal. Então do 1S2, você vem para o 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10. Então veja, 4P6 aqui, que é a ordem que nós tivemos aí no último exemplo. Então, ó, só seguir a linha. Começa aqui, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Olha, depois que apareceu 4S2, que nós tínhamos feito no exemplo, não era aberto o D10, então só seguir a linha, ó, 3D10, depois o 4P6, onde nós paramos. Se ele tivesse mais elétrons, o que aconteceria? Essa camada, nesse momento, seria a última, estaria com 8, estaria travada. Essa, a penúltima, com 18, também estaria travada. Então eu já tenho a primeira camada cheia, a segunda, a terceira e a quarta está presa. Então, obrigatoriamente, depois do 4P6, você é obrigado a descer do 5S2. Aí a camada anterior vira penúltima e você pode colocar o que? O subnível D. Então, depois do 5S, nós colocamos o 4D. Depois voltamos para o 5P, 6S. Então, aqui está a ordem para fazer essa distribuição. Então, lembrando que o diagrama de Linus-Pauling não é um material de consulta nas provas dos vestibulares. Então, para usar o diagrama, você tem que decorá-lo. Eu, particularmente, prefiro as 3 regras para fazer a distribuição eletrônica.